primeiro a gente estava falando um pouquinho, né? Eu fiz uma introdução geral e a gente viu todos os passos do caminho que a gente vai fazer e falou um pouquinho, né, a respeito desse mundo, né, que é o mundo de onde o herói vai sair, né, que é um mundo que ele é um mundo comum, é um mundo normal, é um mundo... E aqui o normal a gente vai colocar bem o que é o normal, né, que é aquela coisa que está na norma, que é igual para todos, né? Então, esse mundo bom, que às vezes ele parece super satisfatório, que a gente está ali vivendo ele, e não se questiona muito, né? Então, o que a gente viu é que o herói, né, mesmo ele vivendo nesse mundo, e estando adaptado a ele, na realidade, o herói, ele não está tão adaptado assim, mesmo que ele mesmo acredite que ele está adaptado, ele não é tão adaptado assim, porque ele, de alguma forma, tem algo dentro dele que que deixa ele inquieto, né? Que deixa ele com questões, que faz com que ele sinta coisas que não deixam ele ficar tranquilo, né? Então, ele está adaptado e não está. Às vezes, ele pode passar muito tempo perdido nisso, né? Com essa inquietação, não sabendo direito o que ele quer, né? Mas, em algum momento, surge o chamado de uma forma mais clara. E, claro, o nosso processo, o nosso percurso aqui é um processo existencial, então a gente vai utilizar o arquétipo, né, esse caminho arquetípico do herói, como para fazer o nosso próprio processo de transformação, nosso próprio processo iniciático. Mas também na literatura, no cinema, nos contos de fada, nos mitos e até mesmo nos próprios sonhos, né, conforme a gente viu no nosso último encontro, vão aparecer esses passos, né? Então, eu vou utilizar várias vezes dentro da nossa caminhada alguns pedaços de filmes ou pedaços de histórias, né, para exemplificar exatamente o passo que a gente está vivendo. Então, eu vou sair um pouquinho agora da apresentação, tá? Eu só botei aqui de início para a gente olhar, porque eu quero apresentar para vocês 2 filmes, tá? Então, vamos compartilhar a tela de novo. Então, vamos começar com essa cena do filme Matrix, né? Que é uma cena clássica do cinema e é justamente quando o herói ele decide que ele vai, ele teve o chamado e ele decide o que ele vai fazer. Então, o Morpheus, né, que é o personagem que convoca o Neo para a grande aventura, né, ele dá a escolha, tu vai entrar ou não vai entrar na aventura. Então, é essa cena que a gente vai ver agora. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neo? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Deixe que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali, como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix?
Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Venha comigo. E agora eu quero passar outro filme, né, que vai falar de algo semelhante. Aqui a gente vai ver, não vai ver exatamente o filme, uma parte do filme, mas vai ver o trailer, porque o trailer é um resumão, né, disso que a gente está querendo buscar, né? Então ele mostra o personagem inicialmente no mundo comum e de saco cheio do mundo comum, e num determinado momento ele sendo chamado, tá? Então vai ficar bem claro no próprio trailer, ele vai mostrar isso. É outro filme maravilhoso que eu aconselho muito, tá? Então vamos lá. Jumping up and down the floor. My hair is an animal, and once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet, a dragonfly. The dragonfly it ran away, but it came back with a story to say. Do you have any cars available? Yeah, we have a blue one and a red one. I'll take the red one. Buenas. Então vamos começar aqui a ver um pouquinho, né? E eu acho que a pergunta, né, desse módulo, né, quando a gente vai ver o chamado do herói, é a gente se perguntar o que me chama, né? Então, acho que a gente já
na proposta vivencial que eu mandei para vocês, a gente já andou investigando um pouquinho isso, né? E vendo que existe um sentimento de insatisfação dentro desse chamado para a aventura, né? Existe algo nesse mundo que eu vivo, que às vezes eu estou tranquilo, que às vezes eu estou feliz até nesse mundo, mas que tem algo que me chama para algo novo. Mesmo que eu esteja estabilizado, bem nesse mundo que eu estou vivendo, tem algo de novo, algo que me chama para aventura, né? Para algo que eu tenho que descobrir de mim mesmo, algo que vai me colocar em jogo, né? Algo que vai me desafiar, a questão do desafio, né? Então, que é uma questão tão humana, nós precisamos nos desafiar, né? Por quê? Porque quando a gente se desafia, a gente descobre quem a gente é, né? Então, tá muito isso, né, em jogo. E daí, claro que o chamado da aventura, ele vem quando a gente não cabe mais no mundo que a gente está vivendo, né? Então, o mundo que a gente está vivendo pode ser super agradável, ele já pode ter significado muito para mim, né? Eu posso ter já entrado nesse mundo e desfrutado muito, muito, e ele já pode ter em algum momento significado liberdade, significado felicidade, significado amor, significado tantas coisas. Mas o que acontece é que a vida, ela passa, né? E se transforma. Então, como dizia Heráclito, né, um filósofo grego, a gente não entra no mesmo rio duas vezes, né? Então, o fato de eu ter entrado num determinado estilo de vida que, para mim, em determinado momento era satisfatório e significativo e me fazia feliz, de repente pode ser que eu não sinta mais isso, né? E um exemplo que eu dei no nosso encontro passado, e que eu acho que é a primeira experiência que a gente tem disso, né? Todos nós tivemos, é a experiência do útero, né? Então, o útero é um lugar maravilhoso, é um lugar quentinho, um lugar confortável, um lugar que tem tanto espaço para a gente navegar, né? A gente está ali nesse lugar tão protegido e tão amplo, enorme, né? Oceânico. E a gente vai crescendo, chega a um ponto que ele não é mais oceânico, ele é uma nozinha apertada, né? Ele é a casca de uma semente que tem que se abrir. E daí, então, bom, daí a gente tem que ir para a aventura, né? A gente tem que passar pelo grande portal e ir para a vida. E isso se repete muitas vezes, né? De a gente estar num determinado momento da nossa vida que ele é tão uterino, que ele é tão protetor e ele é tão maravilhoso e nos permite crescer tanto, né? E daí chega um momento que dá no topo, né? Já não serve mais, já não tem mais significado. Aquilo que significava não significa mais, né? O significado ficou no passado, porque eu preciso de algo novo, eu preciso dar o próximo passo, eu preciso atravessar o portal. E daí vem a aventura, né? E eu acho que o Rolando, né? O Rolando, ele faz 3 perguntas que quem me acompanha bastante já há mais tempo, a gente já fez essa pergunta em outros processos de grupo, e talvez vocês já tenham se feito essas perguntas, mas elas são perguntas que o Rolando sempre trazia, né? E que ele dizia que a gente tinha que estar toda hora se perguntando isso para se manter atualizado com a gente mesmo, né? E são 3 perguntas existenciais, né? Então, a primeira pergunta seria onde eu vivo, né? Então, quando eu pergunto onde eu vivo, eu me conscientizo. Onde eu vivo? Como é a minha casa? Como é a minha cidade? Como é o país que eu vivo, né? Ou se eu vivo na natureza, como é esse lugar que eu vivo, né? Então, a primeira pergunta é essa, né? Onde? Eu vivo aqui, eu estou aqui em Porto Alegre, né? Dentro de um apartamento. Isso é como eu vivo, Mirtes, né? Nesse momento. Então, a segunda pergunta que vem logo depois disso, né? Que ela está acoplada nessa primeira pergunta,
é onde eu quero viver. Então, após me dar conta de onde eu vivo, né, é importante eu me perguntar: é esse o lugar? Onde eu estou, é esse o lugar que eu quero viver? Ou esse lugar já deu o que tinha que dar, né? Então, eu tenho que mudar. Eu tenho... E quando a resposta é não coincide com o que eu estou vivendo, né? Então é o chamado, né? É o chamado de que, bom, algo tem que mudar, algo eu vou ter que buscar iniciar uma aventura de transformação. Depois, outra pergunta importante, né? O que eu faço? Então, o que eu faço abrange a questão profissional, a minha arte, a minha expressão, as coisas, o meu esporte, as coisas que eu gosto de fazer e as coisas que eu faço que não gosto, né? Então, é tudo que eu faço, não é só a profissão. Claro que aqui o trabalho é especialmente significativo, porque a gente passa muito tempo trabalhando, né? Mas não é que abranja somente o trabalho como, digamos, o trabalho que a gente faz para ter um recurso financeiro, né? É mais do que isso. E daí, então, quando eu faço a pergunta, o que eu faço, eu me dou conta, o que eu faço no meu cotidiano, qual é a minha rotina, as coisas que eu faço todos os dias, né? Então, eu poder me perguntar, mas o que eu quero fazer, né? Então, eu posso me dar conta que alguma das coisas que eu faço e eu quero fazer aquilo. Mas tem outras coisas que eu faço e eu gostaria de não fazer aquilo, gostaria de fazer outras coisas. E pode ser que eu me dê conta que existem coisas que eu gostaria de fazer que estão esperando, que eu sempre estou adiando, né? Eu sempre estou deixando para depois. E se eu olhar bem para essas coisas, às vezes eu posso me dar conta de que eu estou ocupando o espaço da minha vida, né, o espaço de tempo da minha vida, fazendo coisas que não têm significado para mim, e esse tempo que eu ocupo fazendo coisas que não têm significado para mim, é o tempo que eu poderia ocupar fazendo aquilo que é essencialmente significativo para mim. Então, são perguntas importantes a fazer. E se tu se dá conta que está em dívida contigo e que existe algo à espera, pode ser o chamado da aventura. E a terceira pergunta é: com quem vivo e com quem quero viver? Então, quando eu pergunto com quem vivo, todas as relações que me cercam, né? Então, vai desde o casamento, filhos, familiares, colegas de serviço, pessoas com as quais eu convivo diariamente. Eu quero conviver com essas pessoas, mas não quero conviver com essas pessoas. Quais são as pessoas com as quais eu quero conviver? E essa resposta ela é super importante, porque eu não preciso conviver com pessoas que eu não me sinta bem em conviver. As relações humanas são os fatores ambientais mais potentes para determinar a nossa saúde ou a nossa doença. E às vezes a gente acha que é óbvio que a gente tem que se adaptar e suportar as relações que estão ao redor da gente. E não é assim, né? A gente pode escolher quais as relações que a gente quer cultivar e se afastar daquelas relações que não nos fazem bem. Então, a grande pergunta é: com quem eu quero viver? Quem são as pessoas que eu quero em companhia? E quando eu percebo que eu tenho que buscar ainda essas pessoas, que eu tenho que buscar refazer as minhas relações afetivas, então pode ser um chamado para aventura. Então, existem desejos íntimos, profundos, que às vezes ficam esquecidos, né? Em uma caixinha lá, como se não fossem tão importantes, ou aquelas coisas que a gente fica postergando pela eternidade, né?
Então, esses desejos profundos, eles são chamados para aventura. Quando a gente abre a porta e olha para eles, né? São aquelas coisas, não são coisas banais, não são coisas superficiais, né? Não é o desejo de, lá sei eu, de ter o carro do ano, ou de ter uma coisa que eu posso comprar no supermercado. Não, são desejos que têm a ver com a nossa existência. Desejos de ser no mundo, né? Esses desejos, eles têm que ser levados a sério, porque eles são a nossa expressão existencial, eles significam a nossa expressão como identidade no mundo, né? Eles têm a ver com o propósito da nossa existência. Então, eles não podem ser deixados para trás, eles não podem ser substituídos por coisas pré-formatadas do mundo, né? Eles não podem ser estancados por medo de viver coisas que nos trazem riscos, né? Então, é claro que entrar na aventura, ela tem riscos, né? Não existe entrar na aventura sem se arriscar. Mas quando esse risco tem a ver com a realização de algo importante para mim, o risco vale ser corrido, ok? Porque nesse risco existe aprendizado. E tem outras coisas que são incômodas, né? Que também que são coisas que situações, e está muito relacionado a não realizar o sonho, né? Então, muitas vezes a gente não está realizando o nosso propósito, o nosso sonho, o nosso desejo mais profundo, porque substituiu por uma realidade cômoda, pré-formatada, né? Aquela coisa assim, aquela profissão que é escolhida por segurança, né? Não porque me realiza, mas é porque é por segurança, ou aquela relação que já não significa mais nada, mas que, que a gente permanece por comodidade, né? Ou aquele lugar que não é o que me agrada tanto, mas é aquilo que eu acho que eu tenho que me adaptar porque aquilo eu herdei, ou porque porque eu não tenho condições de ter outra coisa melhor, né? Então, todas essas coisas incômodas, né, elas vão, à medida que a gente permite que elas sejam incômodas, realmente, né? Então, elas nos instigam para a mudança. Eu sempre, quando eu vou falar de biodança, eu digo isso, né? Se você quer se adaptar, né? E continuar a vida do jeito que ela sempre foi, então não faça biodança, né? Não faça um processo como esse também que você está fazendo aqui hoje, né? Porque quanto mais a gente vai fazendo esse tipo de processo, né? Ele não vai te deixar cômodo com coisas que não são cômodas. Ele não vai reacomodar. Ele vai deixar mais incômodo ainda, né? Até que surja a atitude e eu vá buscar aquilo que realmente eu quero, né? Bom, entrar na aventura, né? É algo que requer um sacrifício, pessoal. Né? Então, às vezes, a gente quer ter tudo. Né? Então, eu quero manter a comodidade, mas eu quero fazer uma aventura também. Né? E daí eu vou entrar numa coisa de superficialidade. Então, para eu realmente buscar aquilo que é significativo, o tesouro para mim, né? Aquilo que realmente é significativo, eu tenho que desapegar. O simples fato de botar o pé na estrada significa desapego, né? E um sacrifício principalmente da comodidade, das certezas, um sacrifício daquilo que, que me dá segurança, né? Mas que não me deixa feliz. Então, sempre quando eu falo dessa palavra, né, sacrifício, eu gosto de chamar a etimologia dela, que sacrifício quer dizer sacro ofício, né? Então, quando eu sacrifico algo, né,
para tomar o rumo, né, e buscar o meu tesouro, na realidade, esse sacrifício é algo sagrado, né? Então, é algo que é difícil, mas é sagrado. E ele nos coloca no caminho, ele tem uma conotação ritualística nisso. E junto, esse sacrifício muitas vezes tem a ver com desapego. E daí, então, tem a questão, né, de quando ir e quando não ir. Então, a gente viu os 2 filmes, né, do carro vermelho e da pílula vermelha, né, que os heróis, eles tomaram o carro e a pílula, né. E eu acho que é muito importante a gente ver 2 questões de quando iniciar uma aventura, né, quando ir buscar o tesouro. Primeiro que eu vou buscar um tesouro que seja significativo para mim, ok? Então, tem muitas pessoas que são um pouco viciadas no chamado do herói, né? Então, é só o mundo chamar que a pessoa já se esparrama, já vai correndo, já vai solucionar problemas, já vai em busca, já vai resolver tudo. Então, a pessoa é viciada em resolver tudo, né? Então, não pode ouvir nenhum chamado que vai. Tem gente que não entra na estrada por nada, e tem gente que entra o tempo todo. Então, a gente tem que cuidar um pouco quando tem o chamado, né, de perceber se esse chamado está ressoando com a nossa alma, se ele tem um significado iniciático para mim. E não simplesmente algo, porque às vezes eu posso tomar o chamado, a aventura, justamente para não entrar em outro chamado da aventura, que é um chamado interno, né? Porque existe no mundo as aventuras do mundo concreto, objetivo, né? Que é ir para a rua, é abrir espaços, mas existe uma grande estrada interna, né? Então, muitas vezes a gente fica assumindo aventuras externas, né? Chamando os chamados que o mundo tem, faça isso, faça aquilo, se realize, seja um sucesso, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mundo está toda hora chamando para isso, né? Desenvolva, cresça, cresça, cresça ilimitadamente, né? A gente tem que ter 4 planetas de tanto que a gente tem que crescer, né? Então, e às vezes esse chamado para fora, né? Que é um chamado heróico, né? Ele é um chamado heróico, mas ele não tem a ver com a estrada de vocês. Então, nem todo chamado heróico vocês têm que responder positivamente. Nem toda pílula vermelha tem que ser tomada, porque, na realidade, nem toda pílula vermelha é vermelha mesmo. Ela pode estar disfarçada de pílula azul. Né? Ou seja, eu tomo aquilo assim, achando que eu vou para o mundo e vou arrasar, e eu estou deixando de fazer um contato comigo e buscando as coisas que são significativas, né? Então, se o meu chamado do herói tem a ver com cumprir as expectativas dos outros, cuidado, porque pode ser que não seja um chamado do herói, né? Então, cuidado com o que o mundo pede, ok? Isso é super importante. E outra questão que é bem importante, né? É que depende do desafio que a gente propõe ao herói, né? Ou desafio que nós propomos a nós mesmos. Tem alguns desafios que não é assim, eu vou sair agora, chutar o balde, vou, né? Decidir, ai, nossa, eu vi lá que eu não suporto mais meu trabalho, então eu pego, chuto o balde e saio, né? Sem pensar em nada, né? Então, tem algumas coisas que têm que ser preparadas para a aventura, né? Então, quem sabe já foi viajar, já foi fazer mudanças e coisas, tem coisas estruturais que têm que ser preparadas após o chamado. Eu assumi o chamado, eu vou me preparar para isso, né? Então, não é uma resposta impulsiva, ela é uma resposta, o chamado, ele requer uma resposta, mas ele requer uma preparação para essa resposta,
né? Essa preparação, depende do desafio, ela vai ser mais longa ou mais curta. E daí eu quero trazer uma sequência de deuses, né, de deuses hindus, que a gente chama de Trimurti, e que eu acho que é bem importante dentro dessa questão, né, do chamado do herói, porque a gente pode achar, frente àquelas 3 perguntas que eu coloquei, que tudo tem que ficar se transformando o tempo todo, né? Então, eu acho que esse princípio do Trimurti, ele nos traz, e que são danças que a gente faz na biodança também, né? De cada um desses deuses, eu acho que é bem interessante porque ele traz para a gente uma perspectiva de mudança e de preservação, né? Então, a gente vai ter Shiva. Shiva é um deus de morte e renascimento. Ele vai destruir para poder construir, né? Então tem muito a ver com esse estado de se dar conta de que alguma daquelas perguntas não está bem e que eu tenho que romper com aquela realidade que eu estou vivendo para ir para o novo, né? Ir para algo que é desconhecido, porque a aventura sempre está no desconhecido. Então, o Shiva vem destruindo com a estabilidade, né? Ele vem com a proposta de transformação. Mas eu acho que a gente tem que cuidar um pouco com as propostas de transformação e aquilo que eu coloquei, ver o que realmente, onde realmente eu quero ir e o que realmente significa para mim. Então, a gente vai ter um outro deus que é Vishnu, né? Que é um deus de preservação. Ele faz um contraponto com Shiva, né? E que Shiva está transformando tudo e Vishnu está preservando, né? Então ele preserva as tradições, ele preserva o que é realmente importante. Então, Vishnu pode nos dizer assim, olha, isso aqui ainda é o momento de eu estar vivendo e não é o momento de eu partir agora, né? Ou ele pode dizer, olha, sim, parte, transforma, mas isso aqui tem que ser preservado, isso não pode ser transformado. Então, Vishnu nos traz essa clareza de que nem tudo é transformável, né? E de que algumas coisas têm que ser preservadas, cuidadas, que são valores, né? Que são importantes de a gente cultivar. E daí a união desses 2 deuses, né, de preservação e transformação, ele nos traz Brahma, que não é a cerveja, tá? Acho que a cerveja chama assim, inspirada nesse deus, né? Que é o deus da criação, né? Ele cria o mundo, ele vai criar o mundo. Então, a gente poder perceber que dessa pulsação entre o que é preservado e o que é transformado, a gente vai criando a nossa existência. Então, torno a falar, né, que é importante a gente perceber o que é o nosso caminho e o que é o caminho do outro. Então, quando a gente é chamado para aventura, a gente perceber se aquela aventura é nossa ou se a gente está querendo proteger outra pessoa, ou se a gente está querendo preservar outra pessoa e entra numa aventura para preservar, desacreditando da possibilidade daquela pessoa realizar, e daí entrando numa história furada, né? Porque na realidade aquela aventura não pertence a vocês. Então tem que ter clareza qual é o seu caminho, qual é o caminho do outro. E tem algumas aventuras, né, que a gente percorre junto com outras pessoas, que coincide. Então, hoje a gente estava falando, né, uma colega dizendo assim, que se sente sozinha, né, que se percebeu sozinha. Então, sim, de alguma forma, quando a gente entra na estrada da aventura, né, a gente está sozinho, mas de certa forma também a gente está acompanhado. Então tem algumas coisas, alguns desejos que a gente tem na vida, algumas coisas que a gente quer realizar e que são coincidentes com outras pessoas, que mais pessoas querem fazer essa estrada, né? Então de repente a gente toma um rumo todos juntos, mas isso não isenta de que cada um tem que pisar com os próprios sapatos, com os próprios pés, né? Andar com as suas próprias pernas. Então, cada um tem que assumir, né, a sua parte na aventura, né?
e mesmo que a gente esteja trilhando essa aventura com outras pessoas. Então, o meu convite é assim, né? Agora que a gente possa preparar a nossa mochila, porque a gente já está muito perto de partir para essa aventura. E falando na mochila, eu quero passar o nosso último vídeo de hoje, que é um vídeo que fui eu que fiz no Caminho de Santiago, que eu gostaria de mostrar para vocês, trazendo uma reflexão sobre a mochila, né? Então, eu podia fazer agora para vocês essa mesma reflexão, mas eu achei super interessante esse vídeo, né, que eu fiz no último Caminho de Santiago que eu percorri, porque eu tô lá no caminho, eu tô na aventura enquanto eu tô falando sobre a mochila. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês esse vídeo. Opa, desculpa, pessoal. Oi, amigos. Dando uma paradinha aqui no Caminho de Santiago, na rota norte do caminho. E hoje eu quero falar com vocês sobre essa moça aqui, ó. A mochila. Então, a mochila é uma grande metáfora do caminho. Porque, bom, quando a gente está fazendo o caminho, tem que levar a casa nas costas, né? E quanto menos coisas a gente leva, mais fácil é caminhar. E a mochila, ela acaba sendo uma grande metáfora da vida, porque se a gente pensar bem, todos nós temos uma mochila cotidiana, né? E muitas vezes a gente leva muitas coisas na vida da gente sem precisar. E a nossa mochila fica super pesada e daí fica difícil de caminhar. Então, hoje é o pensamento do dia. Como é que está a sua mochila? Sua mochila existencial. Quantas coisas você leva dentro dessa mochila que deixam ela tão pesada que fica difícil de caminhar. Fica difícil de realizar os sonhos, fica difícil de se sentir livre. Lembrando que o que a gente coloca dentro da mochila não são só objetos. Essa mochila existencial, ela também é composta de emoções, sentimentos. Existem emoções que nos libertam, né? Existem sentimentos que nos deixam leves, que são como asas. Mas existem outros sentimentos e outras emoções que nos pesam dentro da mochila, são como se a gente levasse pedras, e levar pedra dentro de mochila não serve, né? Para que serve uma pedra dentro de uma mochila? Então, até outro dia, pessoal. Buen camino.